nós vamos falar de aplicações de equações diferenciais de primeira ordem. Mais uma vez, essa videoaula é baseada no meu livro, que está no meu site, Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias. Muito bem. Não existe uma receita para modelar qualquer problema de equações diferenciais, né, que leva a equações diferenciais. O que a gente faz é agrupar os problemas em alguns tipos e mostrar como eles podem ser resolvidos. Para você ter uma ideia, no meu livro eu tenho 11 seções, né, 11 tipos de problemas que são tratados na teoria, e apesar disso, nos exercícios ainda aparecem alguns que não se encaixam em nenhuma das seções que foram abordadas. Então, assim, esse é um tema que não se esgota. O que a gente vai fazer é mostrar, dar uma amostra de algumas aplicações e como essas aplicações recaem em equações diferenciais e como são resolvidos. Então, vou seguir a sequência do livro. Primeiro caso é o de dinâmica populacional. Então, o problema de dinâmica populacional é que você quer fazer um modelo, né, envolvendo equações diferenciais, envolvendo a taxa de variação da população, um modelo que seja simples, mas que faça previsão de como essa população evolui com o tempo, né? Então, assim, o modelo mais simples que a gente trabalha em dinâmica populacional é o que a gente chama de crescimento exponencial. Nesse modelo, a gente faz a hipótese de que a taxa de crescimento da população é proporcional à população atual. Essa proporcionalidade a gente troca por uma igualdade e uma constante K multiplicada a população. E aí aqui você tem aqui um PVI em que, além da equação diferencial, né, você tem a condição inicial de que a população no instante t igual a zero é y0. Essa constante aqui é positiva, né, porque a gente está falando em crescimento. Então a derivada tem que ser positiva. Bom, esse problema ele é muito simples, então eu vou resolver o caso geral, porque é muito fácil de lembrar qual é a solução. E quando aparecer um problema que caia num PVI desse tipo, né, numa equação diferencial desse tipo, a gente precisa resolver novamente. Aqui a gente pode resolver de duas maneiras. Pode ver essa equação como uma equação linear, ou pode dividir por y e transformar a equação numa equação separável. A equação separável é muito simples de resolver, né? Só integrar ambos os membros em relação a t. E, então eu vou resolver como uma equação linear para aproveitar e lembrar como se resolve uma equação linear. A gente tem que multiplicar a equação pelo fator integrante, que é elevado à integral de p de t dt. O p de t, nesse caso, é constante, igual a menos k. Então, a integral de menos k dt é menos kt. E é elevado à integral de p de t dt é elevado a menos kt. Então, esse é o fator integrante para essa equação. A gente multiplica a equação pelo fator integrante
e ela é transformada na derivada de um produto, né? Por quê? Se multiplicar essa equação aqui por e elevado a menos kt, vai ficar e elevado a menos kt dy dt menos k elevado a menos kt vezes y. Então, você tem e elevado a menos kt vezes a derivada de y, menos a derivada de e elevado a menos kt vezes y. Ou seja, é a derivada do produto. Então, vou ficar do lado esquerdo a derivada do produto, e elevado a menos kt vezes y, e do lado direito, zero, porque e elevado a menos kt vezes zero é zero. Agora é só integrar em relação a t, né? A integral da derivada é a própria função, é elevado a menos kt y de t, e a integral de zero é zero mais uma constante. Então, agora é só multiplicar por e elevado a kt, que eu tenho a solução geral da equação linear. Substituindo t igual a zero e y igual a y0 na solução geral, a gente obtém que o c é igual a y0. E assim, a solução do PVI é essa que está aí. Então, é muito fácil de lembrar essa solução. Então, a gente resolve essa equação uma vez só na vida e nunca mais resolve, né? Sempre que eu tiver uma equação, um PVI dessa forma, eu vou saber que a solução do PVI é y de t igual a y0 elevado a kt. Muito bem, vamos ver um exemplo de... Esse aqui é um exercício, está no meu livro, né? Em que esse modelo funciona bem, né? Esse modelo funciona bem porque há crescimento de bactérias, por exemplo. Então, esse é um exemplo típico, né? Eu tenho uma população de bactérias que, após 1 hora, a população duplica. E a pergunta é, em quanto tempo a população triplica? Então, esse é um problema típico e, né, aqui está o modelo, o PVI, já coloquei a solução geral, e aí a solução do PVI, desculpe, e aí vou substituir as condições iniciais. Em t igual a 1, a população é o dobro da população inicial. Então, vou substituir t igual a 1 e y igual a 2y0, obtendo 2y0 igual a y0 elevado a k, corto y0 e isolo k, vou obter que o k é logaritmo de 2. Agora, a pergunta, né, a solução do PVI agora fica na forma y de t igual a y0 elevado a logaritmo de 2, que é o kt. Então, exponencial e logaritmo, uma função inversa da outra, eu posso escrever isso aqui como y0 vezes 2 elevado a t. Então, para sabermos quando a população triplica, é só substituir aqui y por 3y0, vai cortar o y0 e isolar o t, obtendo que o t é logaritmo de 3 sobre logaritmo de 2, o que vai dar aproximadamente 1 hora e meia. Esse modelo ele tem a limitação de que a população cresce indefinidamente. E em muitas situações isso não acontece. Isso pode funcionar bem para bactérias que têm abundância de alimentos. Mas em outras situações esse não é um bom modelo. Então, o próximo modelo é o chamado crescimento logístico, que leva em conta que a população tem um máximo, né? Ou um máximo sustentável. Então, aqui a hipótese é que a taxa de crescimento é proporcional não somente à população atual, mas é proporcional à diferença entre a população máxima e a população atual. Então, aqui
quando eu falo a diferença entre a população máxima e a população atual, também você pode colocar ym menos y ou y menos ym, né? Se você trocar a ordem aqui, você vai trocar o sinal de k. E como k é uma constante a ser determinada, então você vai determinar de maneira correta. Se colocar dessa maneira aqui, ó, o k fica positivo. Por quê? Quando a população, né, a gente está falando em crescimento, então, se o y for positivo e menor do que ym, então esse produto fica positivo e, portanto, para que a derivada fique positiva, o k tem que ser positivo. Se eu trocar o ym com y, então o k fica negativo. Então, assim, na hora que for fazer as contas, isso vai aparecer, né? Então, vamos ver um exemplo. Nesse caso aqui, eu peguei um exercício do livro e, nesse caso, eu acho que não vale a pena aqui resolver o caso geral, porque eu vou obter uma resposta, uma solução, que eu não vou lembrar para aplicar em outra situação. Então, acho melhor, nesse caso, não resolver o caso geral, mas fazer um exemplo. Então, aqui esse exemplo é um exercício que está no livro, né? Suponha que uma comunidade com 100 pessoas, uma pessoa está infectada com o vírus e que, após 4 semanas, 5 pessoas estão infectadas. Então, vamos determinar o número de pessoas infectadas em função do tempo e fazer o esboço do gráfico. Então, aqui, o modelo está aqui, ó, dy/dt igual a k, população máxima é 100, y, 100 menos y, e aqui eu chamei de f de y, mais tarde vai ficar claro por quê. E aqui estão as condições, né? A população inicial, o número de infectados inicialmente é uma pessoa, depois de 4 semanas, 5 pessoas estão infectadas. Bom, essa não é uma equação linear, e o que a gente, para resolver, a gente vai dividir por y, que multiplica 100 menos y, transformando numa equação separável, né? Já trocando a notação de dy dt para y', a gente vê que do lado esquerdo só tem y, e do lado direito é uma constante. Então, como toda equação separável, a gente resolve como? Integra em relação a t ambos os membros. Nesse caso, fica a integral de 1 sobre y, que multiplica 100 menos y dt, igual a integral de k dt mais uma constante. Fazendo a mudança de variável y' dt igual a dy, a integral do lado esquerdo fica a integral em y, igual a kt mais c1. Bom, essa integral do lado esquerdo, ela tem que ser resolvida por frações parciais. Como é que se resolve por frações parciais? Aqui eu tenho um produto, né, e eu vou transformar esse produto numa soma. Então, sempre que você tem um quociente de polinômios em que o grau do denominador é maior do que o grau do numerador, você fatora o denominador e pode ser escrito, se tiver raízes distintas, se o denominador tiver raízes distintas, pode ser decomposto numa soma em que cada parcela no denominador tem um dos fatores que aparecem aqui. Então, nesse caso, os fatores são y e 100 menos y, então, por isso apareceu a sobre y mais b sobre y. E o a e b são coeficientes a serem determinados. Como é que a gente determina a e b? Multiplica essa expressão por y, que multiplica 100 menos y, vai ficar 1 igual a a, que multiplica 100 menos y mais by. E agora você pode substituir dois valores de y. Se você substituir o y igual a zero, vai eliminar aqui o termo em b, vai ficar 1 igual a 100a, então a é 1/100. Se substituir o y igual a 100, esse termo vai ser cortado e vai ficar
100 vezes b igual a 1, o b vai ser 1/100. Então, essa integral aqui vai ficar na forma 1 sobre 100, que é constante, sai da integral. Nas duas integrais tem o mesmo fator, 1 sobre 100. A integral de 1 sobre y é logaritmo do módulo de y, e a integral de 1 sobre 100 menos y é menos o logaritmo do módulo de 100 menos y, porque você vai fazer a mudança variável. 100 menos y igual a u, du é menos dy. Então, por isso que aparece o menos aqui. Aí, a equação, então, a equação que a gente tinha aqui em cima, 1,69, né? Pode ser escrita agora assim, né? 1 sobre 100, logaritmo do módulo de y, menos logaritmo do módulo de 100 menos y, igual a kt mais c1. Aqui, propriedade do logaritmo da diferença é logaritmo do quociente. E, assim, aqui tem um passo interessante, que é multiplicar a equação por 100. E aí, 100 vezes uma constante arbitrária é uma constante arbitrária. Então, eu troquei de constante, ao invés de ficar carregando o 100. Então, aqui, ao invés de escrever 100C1, eu escrevi C2. Aqui também poderia ter sido feito isso com o K, né? O K é uma constante a ser determinada. Então, podia, no lugar de 100K, trocar 100K por uma nova constante e a vida fica mais simples. Então, assim, esse tipo de procedimento é bem típico das aplicações, né? Às vezes a vida fica mais fácil se você faz esse tipo de troca, né, nas constantes. Então, usando a propriedade do logaritmo, como eu disse, o logaritmo da diferença do logaritmo é o logaritmo do quociente. E então, agora aplicando a exponencial, ambos os membros, a exponencial e o logaritmo são funções uma inversa da outra, aí vai ficar um módulo, e para eliminar o módulo, se o módulo disso aqui é elevado a alguma coisa aqui, então o que está dentro do módulo é mais ou menos o que está do lado direito. Então, por isso que y sobre 100 menos y é mais ou menos elevado a C2 elevado a 100kt. Agora aqui, novamente, eu vou fazer uma troca de constantes. Ó. C2 é uma constante arbitrária, elevado a uma constante arbitrária é uma constante arbitrária, mais ou menos uma constante arbitrária também é uma constante arbitrária. Então, no lugar disso aqui, eu vou escrever somente a constante C. Isso vai facilitar também a minha vida. Então, essa aqui é a solução geral implicitamente. Agora, para resolver o PVI, eu vou achar a solução do PVI também implicitamente. Então, eu vou substituir t igual a 0 e y igual a 1. Então, e t igual a 4 e y igual a 5. Então, substituindo t igual a 0 e y igual a 1, aqui vai ficar t igual a 0, vai ficar c, e o y igual a 1, 1 sobre 99. Né? Substituindo t igual a 4 e y igual a 5, então vai ficar, aqui vai ficar, e já usando o valor de c, né? Então vai ficar 5 sobre 5 sobre 95, né? E o c é 1 sobre 99. Então, aqui vai ficar o t igual a 4, vai ficar elevado a 400k, igual o c passa dividindo, então vai ficar 99 vezes 5 sobre 95, que é igual a 1 sobre 19. Então, aqui, agora aplicando o logaritmo e dividindo por 4, eu vou obter aqui o valor de 100k. Poderia obter o valor de k, mas é exatamente como aqui aparece 100k, eu deixei o valor de 100k aqui. Né? Se eu tivesse trocado k por 100k por uma constante, aqui seria o valor dessa constante aqui. Então, agora
a gente explicita o y aqui, né? Aí multiplica pelo denominador, vai ficar assim, y que multiplica 100, vai multiplicar por 100 menos y, vai ficar y igual a 100 menos y, que multiplica c elevado a 100kt. Aí tem o y dos dois lados, passando o y para o mesmo lado, vai ficar isso aqui. Agora isolo o y, e aí eu vou obter que o y é c, aqui eu coloco o y em evidência, fica 1 mais c elevado a 100kt, então vai aparecer dividindo aqui, e aqui c, 100c elevado a 100kt. Aqui é conveniente dividir por c elevado a 100kt. Então, dividindo por c elevado a 100kt, vai ficar 100 no numerador. Aqui embaixo, né, eu dividi por c, então é para dividir aqui 1 sobre c elevado a menos 100kt, e aí aqui vai ficar 1. Então agora fica mais interessante para a substituição dos valores das constantes. Então 1 sobre c é 99, 100k é isso aqui, né? E aí a gente pode ainda escrever como, pode deixar assim, mas pode também escrever usando o fato que exponencial e logaritmo são funções uma inversa da outra, e esse menos aqui passa para menos, aqui tem menos 1/4, né? Propriedade logaritmo menos 1/4, vezes o logaritmo, vai ser logaritmo de 99 sobre 19 elevado tem t menos t sobre 4 aqui, menos t sobre 4 que está multiplicando o logaritmo, então vai ficar logaritmo de 99 sobre 19 elevado a menos t sobre 4, e aí exponencial e logaritmo uma função inversa da outra, então vai ficar 99 sobre 19 elevado a menos t sobre 4, é opcional escrever assim. Bom, e para fazer o gráfico, essa expressão é meio complicada para desenhar o gráfico. É muito mais fácil usar a própria equação diferencial. Então, esse tipo de equação diferencial, em que o dy dt depende só de y, chamada equação autônoma, né? Vou abordar numa aula que virá. E aqui a gente vê que eu tenho a taxa de crescimento, né? Eu tenho a inclinação da reta tangente em função somente de y. Então, se eu fizer o esboço dessa função aqui, ó, eu fiz aqui do lado de cá, a gente tem isso aqui, ó, né? Isso é uma parábola com cavidade para baixo, com duas raízes 0 e 100. Então, a gente vê que a taxa de crescimento f de y vamos ver se eu consigo colocar aqui. O f de y é o dy dt. Então, é a taxa de crescimento da solução. Então, a gente vê pelo gráfico que a taxa de crescimento é positiva, né? Como devia ser, né? Crescimento. Mas ela vai aumentando, né? A taxa de crescimento ela vai aumentando até 50 e depois continua positiva, mas vai positiva, mas num ritmo menor. Então, assim, ela vai aumentando, a taxa de crescimento vai aumentando até 50 e a partir de 50 começa a diminuir. Então, o gráfico é exatamente isso aqui, ó, né? Você tem a taxa de crescimento vai aumentando até 50, tem a metade aqui, porque é uma parábola, né? O vértice da parábola está exatamente no meio. Então, a taxa de crescimento vai aumentando até a metade do máximo, até 50, e depois continua crescendo, a taxa de crescimento é positiva, mas numa velocidade menor. Então, vai reduzindo a velocidade de crescimento, né? E vai tendendo a 100. Esse limite você pode calcular usando aqui a expressão da solução, né?
esse denominador tende a 1 e o numerador é constante igual a 100. Muito bem. O próximo exemplo é decaimento radioativo. Próximo problema. Nesse caso, essa é uma lei da física, que as substâncias radioativas elas decaem numa taxa que é proporcional à quantidade presente. Então, esse é um problema parecido com o que eu falei antes do crescimento exponencial, apenas que ao invés de crescer, decresce. Aqui, como a gente sabe que está decaindo, eu coloquei já o menos na frente, mas também não é necessário. Poderia ter colocado K e eu encontraria um K negativo, né? Então, essa é uma equação daquele tipo, como eu disse, não ia resolver novamente. É só trocar o K por menos K, essa é a solução do PVI. Então, aqui tem um exemplo de uma aplicação. Esse problema é usado, essa modelagem é usada para determinar a idade de fósseis e de restos de madeira ou de fogueira de civilizações encontradas pelos arqueólogos. Então, tem aplicação em arqueologia e tem aplicação em paleontologia. Então, aqui é um exemplo típico, né? Esse é o exemplo que está no livro. Foi encontrado num pedaço de madeira 1/500 avos da quantidade original de carbono 14. O carbono 14 ele se decompõe no carbono 12. E aqui a gente precisa saber a meia-vida do carbono 14, que é 5.600 anos. Esse é o tempo que leva para uma amostra decair a metade. E, nesse caso, foi encontrado 1/500 avos. Então, eu quero saber a idade desse pedaço de madeira. Então, como é que a gente resolve esse problema? Aqui eu coloquei já a solução do PVI e vou colocar os dados aqui, ó. A idade, a meia-vida, que é 5.600 anos. Em 5.600 anos, o y é y0 sobre 2. Então, substituo aqui y igual a y0 sobre 2, corto o y0 e aí isola E elevado a k vezes 5.600. Então, aplica o logaritmo aqui, e logaritmo de meio é menos o logaritmo de 2, por isso que apareceu menos aqui, e divide por 5.600. Então, aqui a gente pode ver que eu fiz aqui, ó, não modelei do jeito que eu coloquei aí em cima, com o menos na frente. E encontrei o K negativo. Então, isso acontece nesse tipo de situação. Se eu tivesse colocado menos K, encontraria o K positivo. Bom, agora eu vou substituir o dado do problema, que foi encontrado 1/500 avos da quantidade original. Então, substituir y igual a y0 sobre 500 aqui. E também corta o y0, então vai ficar 1 sobre 500 elevado a kt. E aí 1 sobre 500, aplica o logaritmo. O logaritmo de 1 sobre 500 é menos o logaritmo de 500. Aí fica que o t é menos o logaritmo de 500 sobre k. E o k já determinei aqui antes. Então, obtenho o resultado que a idade do pedaço de madeira é 5.600 vezes o logaritmo de 500 dividido pelo logaritmo de 2, o que dá aproximadamente 50.000 anos. Bom, o próximo exemplo é misturas. Como é que é esse problema? Eu tenho um tanque com uma mistura, que para facilitar a nossa vida, eu vou supor que é a mistura de água e sal. Quando você fala em mistura, você tem que falar de concentração do soluto, que no caso é sal.
que é a concentração? É a quantidade de soluto dividido pelo volume de solvente. Então, aqui, a quantidade de sal dividido pelo volume. Então, inicialmente eu tenho uma mistura com uma determinada concentração e tem uma torneirinha aqui em cima, onde entra uma mistura com a concentração diferente, né? Porque se for a mesma concentração não tem graça. Entra uma mistura com a concentração diferente. E tem uma torneirinha aqui embaixo, onde sai também a mistura depois de homogeneizada. Então entra aqui uma mistura com a concentração diferente e vai de alguma forma essas duas misturas são homogeneizadas, de forma que a mistura homogeneizada sai por essa outra torneirinha aqui, e as torneirinhas são de forma que a vazão é constante de saída e a vazão de entrada também é constante. Então, o problema aqui é determinar a quantidade de sal como função do tempo. Como é que a gente modela esse problema? Bom, a gente vai achar, para achar Q como função de T, eu vou encontrar uma equação diferencial para a taxa de variação da quantidade de sal no tanque. Então, como está entrando sal e está saindo, então a taxa de variação da quantidade de sal no tanque é a diferença entre a taxa que entra sal no tanque, a taxa que entra menos a taxa que sai sal no tanque. E a taxa que entra, ela é exatamente igual a esse produto que está aqui, ó, a vazão de entrada vezes a concentração de entrada. Se você olhar as unidades, né, a vazão de entrada é litros por minuto e a concentração de entrada é gramas por litro. Então, quando você faz o produto, vai cortar o litro aqui e vai ficar gramas por minuto. Ou seja, é a taxa, é a quantidade de sal por unidade de tempo. Então, é a quantidade de sal que entra por unidade de tempo. Ou seja, é a taxa com que entra sal no tanque. Então, da mesma maneira, na saída, a taxa com que sai sal do tanque é TS vezes CS. É a taxa de saída, a vazão de saída, vezes a concentração de saída. Bom, a concentração de entrada é um dado do problema, assim como a vazão de entrada. A vazão de saída é quanto você abre a torneirinha, também é um dado do problema. Mas a concentração de saída, não. A concentração de saída é exatamente a concentração a concentração de sal no tanque mantido uniforme por algum processo. Então, a gente modela o problema dessa forma, né? A taxa com que varia sal no tanque é igual à taxa com que entra sal no tanque menos a taxa com que sai sal do tanque. Aqui continua a taxa com que entra sal no tanque e a taxa com que sai sal do tanque eu troco a concentração de saída pela concentração no tanque, que é Q sobre V. Então, agora, e o volume? Bem, se a torneira de entrada tiver a mesma abertura que a torneira de saída, o volume fica constante, igual a Q sobre V. Né? Então, V é constante, e aí que varia aqui é o Q. Mas se a torneira de entrada ela está mais aberta do que a torneira de saída, o tanque enche. Se a torneira de entrada estiver mais fechada em relação à torneira de saída, então o tanque esvazia. Então tem uma variação no volume. Como é que esse volume varia? Bom, aqui, ó, TS é a vazão. Então é a quantidade de litros que sai por minuto. Então no instante T, né, em 1 minuto vai sair TS, em 2 minutos 2TS, em T minutos vai sair TTS. Da mesma maneira a entrada. Então, em 1 minuto entra TE vezes
entra TE. 2 minutos, TE vezes 2. Em T minutos, entra TE vezes T. Então, quer dizer que o volume, com função do tempo, no tanque, vai ser dado por essa expressão que está aqui. É o volume inicial mais quanto entra de mistura menos o quanto sai de mistura para cada unidade de tempo, no instante T. Né? Quanto já saiu até e quanto já entrou até o instante T. E aí é só substituir esse valor de V aqui, e você vai ter a equação diferencial para o problema. Esse problema aqui pode ter variações do mesmo tema, né? Você pode ter o tanque mantendo o volume, o tanque esvaziando, o tanque enchendo. No meu livro tem, só de misturas, tem 5 exercícios, variando essas situações. Vamos ver aqui um exemplo típico. Né? Esse caso aqui, você tem na entrada, né? Você tem água pura, então a taxa de entrada é 0, porque entra água sem sal. E aí você tem um tanque com 100 litros, tem 30 gramas de sal, e a água pura entra no tanque a taxa de 6 litros por minuto. E a mistura sai 4 litros por minuto. Então, vejam que o volume está aumentando 2 litros por minuto. Né? E aqui está pedindo para achar a concentração de sal no tanque ao fim de 50 minutos. Então, a gente vai resolver o problema para a quantidade de sal e depois é só dividir pelo volume que eu vou ter a concentração. Então, a modelagem aqui nesse caso vai ficar, essa parte aqui é 0, então vai ficar menos a taxa de saída que sobre o volume, que como eu disse é o volume inicial mais 2T. Então, essa é uma equação linear, né? Pode ser escrita dessa maneira. Você multiplica para resolver pelo fator integrante, que é elevado à integral de P de T dt. P de T nesse caso é 4 sobre 100 mais 2T. Aí é só calcular essa integral. Aqui tem que fazer uma mudança de variável. Tem que fazer a mudança 100 mais 2T igual a U. E aí tem que tomar cuidado porque o du é 2dt. Então eu tenho 4 ali, por isso que aparece 2 logaritmos de 100 mais 2t, usando propriedade de logaritmo, isso fica logaritmo de 100 mais 2t ao quadrado, e usando outra propriedade, né, que exponencial é logaritmo, uma função inversa da outra, eu obtenho 100 mais 2t ao quadrado. Então esse é o fator integrante, multiplicando a equação pelo fator integrante, transforma o lado esquerdo na derivada do produto. E do lado direito fica 0. Então é só integrar. E aí eu obtenho a solução geral. Substituindo os dados iniciais, t igual a 0 e q igual a 30, eu obtenho o valor de c. E assim eu tenho que q em função do tempo é dado por essa expressão que está aqui. Foi pedido a concentração, né? Então, como eu disse antes, eu tenho que dividir pelo volume para obter a concentração. Então, a concentração fica essa expressão que aqui está, né? Que é o Q de T dividido pelo volume, que é 100 mais 2T, que a gente calculou anteriormente. Ok. Então, e após 50 minutos, é só substituir aqui T igual a 50 e fazer os cálculos. Vamos ver a próxima aplicação, lei do resfriamento.
Então, esse é um problema que a gente conhece bem intuitivamente, né? Se eu tiro um sorvete do congelador, a gente sabe que ele vai derreter, né? Vai esquentar. E, ou seja, se a temperatura inicial for menor, vai subir a temperatura até se aproximar da temperatura ambiente. E se quando você tira o café do fogo, né? Termina o café está quente, vai esfriando. Então, é a situação desse tipo aqui. Então, como é que varia a taxa? Como é que varia a taxa qual é a taxa de variação da temperatura com o tempo? Então, é dada por essa expressão aqui. A taxa de variação da temperatura é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do ambiente. Aqui, mais uma vez, você pode colocar, o K pode ser positivo ou negativo dependendo do sentido aqui, se é T menos TA ou TA menos T. Então aqui é positivo porque eu coloquei TA menos T, né? Quando o corpo está com a temperatura maior, vai diminuir, né? Maior do que a temperatura ambiente, a derivada vai ser negativa. Então o K tem que ser positivo. Mas assim, é um tipo de situação em que essa constante vai ser determinada, eu não preciso colocar o sinal certo, ela vai ser determinada à medida que for resolvendo o problema. Então aqui tem um exemplo típico, né? Então o café está a 90 graus depois de coado e 1 minuto depois está a 85 graus. E a cozinha, a temperatura da cozinha é 25 graus. Então eu gosto do café morninho, quero saber quanto tempo eu tenho que esperar para ele chegar a 60 graus. Então o problema é modelado dessa maneira, né? Temperatura ambiente 25. E aí vocês podem observar que inclusive está trocado aqui, ó, né? E eu devo encontrar então o K negativo, né? Se eu fizer as contas certas, eu tenho que encontrar o K negativo. Então, dividindo a equação por t menos 25, a equação fica separável, já mudando a notação de dt grande, dt pequeno para t'. Então, de um lado só tem t e do outro é uma constante. Então, é só integrar em relação a t e a gente vai obter essa expressão que está aqui. Novamente, ó, aqui apareceu mais ou menos, aplica a exponencial aqui, vai ficar, e tem um módulo, então vai aparecer que mais ou menos é elevado a uma constante arbitrária, que é uma constante arbitrária. Então, vou trocar aqui, mais ou menos é elevado a ser 1 por c. E substituo os dados, né, que a gente tem. A condição inicial, t de 0 a 90, então substituindo t igual a 0, t minúsculo igual a 0 e t maiúsculo igual a 90, eu obtenho que o c é 65, e depois substituo t igual a 1 e o t maiúsculo igual a 85, e vou obter aqui o valor de k. Então vejam que aqui o k é o logaritmo de 60 sobre 65, é o logaritmo de um número menor que 1, então é negativo, como deveria ser. E assim eu posso escrever a solução desse problema por essa expressão, né? A solução do PVI. Aí, para saber quanto tempo eu tenho que esperar para a temperatura chegar a 60, é só substituir aqui 60 e resolver para T. Então, aqui é só, né, tem que isolar o T, vai dar essa expressão que está aqui, que é aproximadamente 8 minutos. Próximo exemplo é a lei de Torricelli. A lei de Torricelli explica por que quem mora em prédio alto, né, mora no andar baixo em um prédio alto, tem que pôr um redutor no chuveiro, né, senão ele não esquenta. Por quê? Porque a vazão é proporcional
a raiz da altura, a raiz da coluna de água, a raiz quadrada da altura da coluna de água. E aí, essa constante aqui depende do tamanho do buraco. Então, se você põe um redutor no chuveiro para diminuir a vazão. Bom, esse problema ele tem uma novidade, que é o fato de aparecerem aqui 3 variáveis relacionadas. Aqui está dizendo a vazão é proporcional à raiz de H. E a vazão é a taxa de variação do volume. Então aqui é o volume, o tempo e a altura. Né? E a gente trabalha com equações ordinárias, né? Então tem só 2 variáveis, mas elas estão relacionadas. Então como é que a gente resolve esse problema? A gente vai supor, né, da maneira mais fácil, supor que o volume depende da altura e a altura depende do tempo. Aí usa a regra da cadeia. Então dV dt vai ser dV dH, dH dt. Substitui aqui, ó. Então vai ficar dV dH, dH dt igual a K raiz de H. Então dV dH só vai ser uma expressão que depende de H. Né? Não vai aparecer mais V aqui. E aí eu vou ter agora somente H e T na equação diferencial. Essa expressão dV/dH, né, que é a derivada, como é que varia o volume com a altura, isso depende da forma do tanque. Para cada tanque de formato diferente, você vai ter um dV/dH diferente. Eu vou fazer aqui o exemplo com um tanque cilíndrico. Né? No livro tem um exemplo com um tanque cônico. Então aqui é um tanque cilíndrico com 2 metros de altura e 1 metro de raio. Está cheio de água e tem um furo no fundo, de forma que em 30 minutos, o furo é de tal tamanho que em 30 minutos o tanque está na metade. Então a pergunta é: quanto tempo demora para o tanque esvaziar? Então assim, podia alguém pensar assim: eu vou fazer uma regra de 3, né? Então se em 30 minutos chegou a metade, deve ser 60 minutos. Em 1 hora deve esvaziar, né? Aí, mas pela lei de Torricelli isso não acontece, a gente vai ver. Então, para o cilindro, que eu falei aqui em cima, o volume varia com H dessa maneira, né? A área, o volume no cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base, como o cilindro é circular, a área da base é πr2, o raio é 1 metro, está aqui, então vai ficar π vezes h. Então, a derivada dV/dH fica sendo constante igual a π. Se for um cone, não seria constante, né? Mas como é um cilindro, dV/dH é constante. Então, na hora de substituir aqui, ó, vai ficar π dH dt igual a constante raiz de h. Então, aqui é uma daquelas situações em que é conveniente você trocar a constante. Então, assim, tem uma constante π, aqui tem outra constante a ser determinada. Então, seria k sobre π. Então, assim, como k é uma constante a ser determinada, k sobre π também é. Então, vou trocar k sobre π por k. E aí a minha vida fica mais fácil. Então, aqui estão os dados iniciais, o h de 0 é 2 e o h de 30 é 1. Então, dividindo por raiz de h, transforma a equação numa equação separável, já mudando a notação de dH dt para h', e é só integrar em relação a t. Então, a integral de 1 sobre raiz de h, a integral de h menos meio, né, que é h a meio dividido por meio, ou seja, 2 raiz de h. Então, essa aqui é a solução geral implícita.
e se você explicitar, vai dar essa expressão que está aqui. Para achar os valores das constantes, costuma ser mais fácil substituir na solução implícita, né? Esse é um exemplo típico. Se você substituir t igual a zero e h igual a 2 na solução implícita, então você já encontra o valor de c direto. H igual a 2 e t igual a zero. Então corta aqui, o c vai dar 2 raiz de 2. Se for substituir aqui na solução explícita, então você teria que fazer conta, né? Porque aí ia ficar aqui 2, aqui ia ficar o t igual a zero, ia ficar c sobre 2 ao quadrado, então assim, ia levar mais tempo. Então, substituindo aqui é mais fácil. Então, depois substituir t igual a 30 e h igual a 1, então vai ficar, e já usando o valor de c, né? Sem usar o valor de c, vai ficar aqui, o h igual a 1 vai ficar 2, e aqui k vezes 30. Então, 30k, c mais 30k igual a 2. Aí, usando o valor de c, o k igual a 2 menos c sobre 30. Aí, usando o valor de c, que é 2 raiz de 2, aí simplifica aqui, 2 menos 2 raiz de 2 sobre 30 é igual a 1 menos raiz de 2 sobre 15. Então, eu tenho já o k e o c, e aí é só substituir aqui, eu tenho a solução explícita. A pergunta é quando é que o tanque esvazia. Então, o tanque esvazia quando h é igual a zero. Então, daqui a gente vê que o h é igual a zero se o t for menos c sobre k. Então, é só pegar o c menos c sobre k, e eu vou ter aqui esse valor do tempo que é necessário para o tanque esvaziar. Então, 102 minutos. Então, é bem mais do que 60 minutos que a gente poderia desavisadamente acreditar, né? Fazendo somente uma regra de 3. Leva mais tempo, né? Porque à medida que o tanque está mais vazio, ele demora mais ainda para esvaziar, né? Ok. E o último exemplo que eu vou fazer é o da velocidade de escape. Então, esse é um problema de... Você quer saber qual é a velocidade que eu tenho que lançar um projétil para que ele não volte, né? Supondo que sobre o projétil age somente a força gravitacional. Então, esse é um problema do projétil, mas depois eu vou mostrar que pode ser facilmente estendido para o caso de um foguete, né, que depois que esgota o combustível, né? Se você quer lançar uma sonda para fora que não volte, né? Uma sonda que não volte, tipo Voyager, né? Que vai e não volta. Então, você precisa saber qual é a velocidade que ela tem que estar a uma determinada altura, né? Para que não volte, né? Porque o normal seria ir voltar. Esse é um problema simplificado porque não está levando em conta a velocidade de rotação da Terra, né? Então, assim, não tem o corpo, ao ser lançado, ele não vai ter só a velocidade radial, mas também uma velocidade rotacional. Muito bem. Mas, assim, com esse problema simplificado, como é que a gente resolve? Primeiro, a gente vai entender como é que varia a velocidade de um corpo sujeito somente à força gravitacional. E depois a gente vê, vê o caso dele não voltar, né? Então, vamos ver primeiro o caso geral, voltando ou não.
Depois a gente vê que condição que tem que ser satisfeita para que ele não volte. Então, aqui pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração é igual a resultante das forças, só haja força gravitacional. E pela lei da gravitação, a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância ao centro da Terra. Isso é uma aproximação supondo que a Terra tem uma simetria esférica, né? Não é nem necessário que que a massa seja uniformemente distribuída, mas que a hipótese para que isso seja verdade é que a distribuição de massa tenha uma simetria esférica. Então, se isso acontecer, você já pode supor que é como se toda a massa tivesse concentrada no centro, né? Muito bem. E aqui tem a constante a ser determinada, e aqui de novo tem o problema do sinal, né? Você pode colocar o menos ou não. Se você colocar o menos, o K vai ser positivo. Se você não colocar, você vai obter o K negativo. E também tem o problema de ter três variáveis relacionadas: a velocidade, o tempo e a distância. Então, de novo, a gente vai usar aquele artifício, né? Que é supor que a velocidade depende da distância e a distância depende do tempo. E aí, pela regra da cadeia, dv dt vai ser dv dr, dr dt. Nesse caso, dr dt é a velocidade, então dv dt é v dv dr. Então, substituindo ali, dv dt por v dv dr, vai ficar assim, ó, mv dvdr menos kr2. E a constante pode ser determinada também, é uma curiosidade desse problema, usando o fato de que na superfície da Terra eu sei a força gravitacional, que é o peso, né? Então, que é mg. Então, está aqui, ó, na superfície da Terra, para o R minúsculo igual a R maiúsculo, m dv dt é menos mg. Então, substituindo aqui, menos kr2, r maiúsculo ao quadrado, né, igual a menos mg, eu vou obter que o k é mgr2. Se eu tivesse colocado sem o sinal menos, eu encontraria o k com menos aqui, né? No final, tinha que dar esse resultado mesmo. Então, agora, só substituir aqui, fica sendo essa a equação diferencial para o problema, para a velocidade do projétil. Essa aqui já está com uma equação separável, né? Mudando a notação de dvdr para v', então integra em relação a r, vai ficar integral de v dr igual a menos g r maiúsculo ao quadrado, integral de 1 sobre r minúsculo ao quadrado dr, mais uma constante arbitrária. Então, v' dr é dv, então a integral de v dv é v2 sobre 2, e do lado direito, a integral de 1 sobre r2 é r a menos 1. Então, tem um menos aqui, vai ficar gr maiúsculo ao quadrado sobre r mais c. Então, essa é a solução geral implícita. Aí, eu vou substituir aqui as condições iniciais, né, que a velocidade é v0, a velocidade de lançamento, quando r minúsculo é igual a r maiúsculo. E aí, eu vou obter, no lugar do v, v0, no lugar do r minúsculo, r maiúsculo. Fico com essa expressão e isolo c, fica v0 ao quadrado sobre 2 menos gr. Substituo aqui, obtenho a solução do PVI implícita. Mas essa solução implícita ela é muito simples, né? É fácil de explicitar. O V vai dar mais ou menos uma raiz quadrada aqui. Então, e para cada valor de R, eu tenho dois valores de V, né? Isso significa, isso é o que a gente tem a intuição, né? O corpo, para cada valor de R, ele tem dois valores de V
que tem o mesmo valor absoluto, troca somente o sinal. Um valor é o que está para quando está subindo e o outro valor quando está descendo, né? Sobe e desce com a mesma velocidade em módulo, né, em valor absoluto, para a mesma distância ao centro da Terra R. Bom, isso aqui é uma equação que satisfaz qualquer corpo sujeito somente a força gravitacional, né? Ainda não resolvemos o problema da velocidade de escape. E antes de resolver, a gente vai encontrar uma equação que envolve o V0 e a altura máxima. Então, a velocidade, na altura máxima, a velocidade é zero. Então, eu vou substituir aqui no lugar de V0 e no lugar do R, o R máximo. Então, eu obtenho essa equação aqui, que é uma equação que relaciona a altura máxima e a velocidade inicial. Então, com ela eu posso saber, né, por exemplo, se eu quero saber, dada um R máximo, dada a altura máxima, qual é a velocidade inicial que eu tenho que imprimir para obter essa altura máxima. Ou o contrário, dado uma velocidade inicial, qual é a altura máxima que eu vou alcançar. No nosso caso aqui, como eu estou falando da velocidade de escape, eu quero o V0 em função do R máximo. Então, o V0 em função do R máximo é dado por essa expressão que está aqui. E ainda não é a velocidade de escape, agora que a gente vai chegar lá. Então, para que o corpo não volte, esse R máximo não pode ter nenhum valor finito. Então, assim, você pode passar o limite dessa expressão quando o R máximo tende a mais infinito, você vai obter raiz de 2GR. Ou então você pode pensar assim, ó, se a velocidade inicial for raiz de 2GR, você compara esse aqui, o lado esquerdo com o direito, você vê que se o lado esquerdo for raiz de 2GR, isso aqui não tem solução, né? Não tem nenhum R máximo que satisfaça essa igualdade, né? Então não tem uma altura máxima. Esse valor é muito alto, mas esse problema é fácil de ver, de trocar, né, para o caso em que o, o corpo não está, ele não está lançado da superfície da Terra, né? É o caso de um foguete que tem propulsão até que esgote o combustível. Então, depois que esgota o combustível, você tem essa situação aqui, só que o R maiúsculo não é o raio da Terra, é a altura em que acaba o combustível. Então, é só trocar aqui, se você observar bem, é só trocando o R grande pela distância que está a nave quando acaba o combustível, e o G pela aceleração da gravidade nessa altura. Então, que vai ser bem menor, do que a aceleração da gravidade na superfície da Terra. Então, aqui vai ser o G a aceleração da gravidade à altura R maiúsculo, né? Então, como essa aceleração cai com o inverso do quadrado da distância, né? Então, você vai ter que esse valor aqui vai ficando menor à medida que o R cresce. Ok, então aqui eu tenho como eu disse, uma amostra no livro tem 11 aplicações, além de outras nos exercícios. Aqui eu abordei 6 aplicações diferentes. Por enquanto é isso.